Fala, meninos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. É matemática com mediação tecnológica para Rondônia, os 4 cantinhos de Rondônia, especialmente feito para você, meus alunos do primeiro ano do ensino médio. Gente, que legal, que legal. Olha só, gente, a gente tem uma participação especial hoje, nossa professora Alessandra de português. Ela vai fazer uma participação especial e você vai ver como, beleza? E aí, Alessandra? Tudo bem? Tá gostando? Tá gostando? Pessoal, olha só o que o professor de matemática disse, meus alunos. E vocês, será que não serão meus? Quem já me conhece aí? Conhecem? Não. Então, eu sou a professora Alessandra, como o professor Valdem falou, e nós vamos aqui fazer uma Sim, ela vai fazer uma participação especial. Olha, especialmente para vocês. Ela foi convidada e ela terá uma participação aqui na minha aula, beleza? Aí a gente vai fazer aqui uma recapitulação do que a gente estudou. A gente fez uma mega revisão dos conteúdos do 9º ano do ensino fundamental e hoje a gente vai continuar, a gente vai fazer dar continuidade às nossas aulas. E a nossa aula de hoje, a gente vai fazer contar um pouco da história, como que apareceram os números na nossa vida. Beleza, beleza? Então, se liga aí, gente. A nossa aula de hoje, na nossa aula 5.1, ó, vai ser diferente. Top. Toca aí, Alessandra. Vamos lá. Bora lá. Na telinha, aula 5.1. 5.1. E o que a gente vai ver hoje? A gente vai ver... Opa, peraí, não tá passando aqui. Passa aí. Gente, a história dos números. Na nossa aula 5.1, a história dos números aí a gente vai ver algumas civilizações que marcaram e aí continuam marcando o nosso sistema de numeração até hoje, que é o nosso sistema de numeração egípcio. É uma civilização aí que conta bastante aí como que criaram os seus próprios números, o seu próprio sistema de numeração usando os símbolos. E o nosso sistema de numeração romano, beleza? Então a gente vai começar aqui, onde tu passou, Alessandra? Aqui, né? Então vamos passar aqui, vai né? passando aí. Então a história dos números, gente. Vamos lá aqui rapidinho. Deixa eu conversar aqui olho no olho com vocês aqui rapidinho. Então nossa aula aqui a gente vai tratar, vai falar uma história, uma historinha que aí por isso que eu trouxe a nossa professora de português, Exatamente. né? Olha só, quem nunca ouviu, né, aquela historinha assim, era uma vez lá bem distante daqui. Então veja, vocês vão acompanhar aquele passo a passo, como aconteceu, a origem, e aí você vai acompanhando a leitura e fazendo ali a matemática. Ah, então foi aqui. E o personagem, como que surgiu? Os dedos, né? Como que começou essa questão da contagem? Então preste bem atenção, pessoal. Beleza. E na historinha eu me chamo Caio e ela se chama Adelaide. Sou Adelaide. Vamos lá, gente. Então, na telinha, vamos lá. Na telinha a gente vai ver aqui um pouco da história dos números em quadrinhos. Como eu falei, eu vou ser o Caio e a nossa professora Alessandra de português é a Adelaide. Então, olha só. Adelaide e Caio eram pastores de cabras. Eles viveram há muito tempo, mas muito tempo naquela época os homens ainda não tinham inventado os números. Beleza, então começou aqui. Caio, precisamos saber se todas as nossas cabras estão aqui. Podemos separar os gravetos, um para cada cabra. Boa ideia! E você pode colocar os gravetos no cinto. Assim poderemos conferir as cabras quando quisermos. Com o passar do tempo, mais cabras foram nascendo. Caio, veja quantas cabras já temos. E olhe quantos gravetos. Naquela noite, você deixou todos os gravetos caírem no chão. Eram muitos gravetos, já não cabiam no cinto. Veja, Caio, esses gravetos parecem dedos. É mesmo, Adelaide, que legal. E ainda sobraram gravetos. Peraí. Separei um graveto para cada dedo. Vou juntar esses gravetos num montinho. E ainda sobraram gravetos. São mais gravetos do que dedos nas suas mãos. Então temos mais cabras do que os dedos das minhas mãos.
Assim ficou muito mais fácil. Vou carregar o montinho no cinto. E eu vou colocar um cintinho também para ficar com os gravetos que ainda não formaram montinhos. Hoje sabemos que, naquela noite, eles tinham 13 cabras. E assim, Caio e Adelaide foram aprendendo a contar, formando grupos de 10. Beleza, beleza, Alessandra, muito obrigado pela sua participação aqui. Vamos agradecer aqui rapidinho. Então, essa historinha, gente, ela mostra aqui, ó, com a nossa participação da professora Alessandra, a Adelaide na historinha, que a gente foi assim que começou, a necessidade de contar. Como eles eram pastores, né, e contavam as cabras, eles contavam nos dedos, e aí foi surgindo o nosso sistema de numeração decimal. Vocês viram que na historinha eles juntavam os gravetos e formavam um cinto? Sim. Olha a forma como eles conduziram, perceberam? Então é assim que fica mais fácil. Percebam que a leitura, acompanhada das ações, o que surgiu ali? Eu já tenho aquela minha noção da matemática. E assim, percebo como os componentes, eles casam. A língua portuguesa, a matemática. E nós teremos uma longa conversa ainda, mas mais à frente. Tá bom? Então, muito obrigada, professor Valnei. Beleza. Então, obrigado aí pela sua participação. Vamos dar um tchau para a professora Alessandra e vamos continuar a nossa aula de hoje. Então, gente, nessa aula aí a gente viu sobre a criação. A gente está vendo, né, sobre a criação dos números. Os números foram inventados pelo ser humano. No entanto, não foram criados de repente. Eles foram surgindo da necessidade de contar as coisas. Por exemplo, Para contar, o homem primitivo traçava riscos em madeiras e em ossos, ou ainda faziam nós em corda. Então, gente, essas aqui eram as técnicas utilizadas, né? Então, a gente viu aqui, como na historinha, que eles usavam gravetos e usavam os dedos das mãos. Mas aqui, ó, os povos, eles utilizavam também nós em cordas, né? Eles contavam seus rebanhos, suas ovelhas, suas cabras, utilizando, por exemplo, se utilizava a corda aqui, ele dava um nó para cada animal. E assim, cada povo ele tinha a sua maneira de contar, né? Então, a necessidade de contar. A gente foi quantificando as coisas, né, de acordo com a sua necessidade e de acordo com o povo egípcio. E de acordo com a civilização romana, eles formaram os seus números. Cada povo ele tinha um símbolo para representar aí o seu sistema de numeração. E aí a gente vai ver aqui as principais regras para trabalhar com o sistema egípcio, o sistema de numeração egípcio. Tinha alguma regra para eles contarem? Como que eram seus símbolos? Então a gente vai ver aqui alguns símbolos da numeração, do sistema de numeração egípcio. E a gente vai ver aqui algumas características desses povos. Olha, aqui a gente sabe que no sistema egípcio não tinha valor posicional, ou seja, a ordem não era importante. Isso é muito importante você anotar. Então, cada símbolo não tinha um valor posicional, né? Então, a ordem não era importante e podia repetir cada símbolo até 9 vezes. Isso no sistema de numeração egípcio. E aí a gente traz aqui para vocês ver nesse quadro aqui, nessa tabela, alguns símbolos egípcios e qual o valor que representava cada um deles. Olha só, o número 1. O número 1 era um bastão, uma haste. Aqui, para representar o número 10, a gente tem um arco. O 100 aqui, parecido com uma letra C, parece uma corda enrolada aqui, mas representando o número 100. E aqui uma flor de lótus para representar quanto, gente? 1000. 10.000 um dedo dobrado, significava 10.000 para os egípcios. E aí um peixe, um girino, um sapo representava 100.000. E uma pessoa ajoelhada aqui com as mãos para cima seria quanto, gente? Olha só que legal, 1.000.000. Então isso aqui é uma tabela dos principais símbolos aí do sistema egípcio.
Fica ligadinho aí, olha. É hora de praticar o sistema de numeração egípcio. Vamos fazer alguns? Vamos fazer? Bora lá. Vamos agora ter que usar uma arte agora, gente, para fazer isso aqui, porque a gente tem que desenhar, olha. Nessa parte aqui de alguns números que a gente trouxe aqui no nosso sistema de numeração, a gente vai representar eles agora nos algarismos egípcios. Por exemplo, o número 56. 56, como a gente pode representar até 5 vezes, 9 vezes, então, olha, cada arte aqui representando 10, então eu preciso de 5 artes, 56. 3, 4, 5, 6, ok? 108, a gente viu que aquela cordinha representava o 100. E o 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. 3, 6. 3, 6, acho que passou 1, 3, 6, 9. Passou 1, deixa eu apagar aqui, rapidinho. Certinho? 3, 6, 8, 108. E 3.046, 3.046, 3.000. Agora eu preciso colocar 3.046. E como que eu represento 1.000? No sistema egípcio, eu vou lembrar aqui que 1.000 é aquele desenhozinho que é uma flor de lótus. Deixa eu ver se eu sei desenhar aqui, ó, rapidinho. Isso aqui representa 1.000, ó. Então, 3 dessa vai representar 3.000. 1.000, a gente tem 2.000. 3.000. E 46. 10, 20, 30, 40, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7.000, eu preciso de 7 flores de lótus. Então, essa flor de lótus aqui é difícil de desenhar. Eu preciso fazer isso aqui 7 vezes, ó. Nossa, aqui vai... Não sei se vocês têm uma técnica aí legal de desenhar, mas a gente está usando já também artes agora em matemática. Olha só, gente, que a gente está fazendo 3, já temos 5, 6, mais uma, pronto, a gente completou agora 7.000. 1.246, novamente vamos usar a nossa flor de lótus para representar 1.000, 1.200, 2C, 240, 1, 2, 3, 4 e 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pronto. Olha só que legal ficou. Então, gente, espero que vocês tenham entendido. Vocês vão ter uma atividade bem legal para fazer, para exercitar aí e não esquecer do sistema egípcio, tá? E aí, gente? E esse sistema de numeração aqui? Como eu falei, a gente está trabalhando esses dois porque são mais relevantes e a gente utiliza muito. Até hoje, o sistema de numeração romano ele é utilizado nos algarismos. Até mesmo, a gente, por exemplo, deixa eu lembrar uma situação aqui. Nos séculos, em história, a gente utiliza os romanos, relógios digitais, relógios que a gente utiliza, ainda utiliza esse sistema de numeração romano. Só para você ver como é importante. E aqui são as características do nosso sistema, algumas regras do sistema de numeração romano. As letras I, X e C, elas podem ser escritas antes de outras letras. Aí, nesse caso, a gente utiliza a subtração. Se elas virem antes, é porque a gente vai ter que subtrair, beleza? Então, vai anotando aí, gente, ó, I, X e C. Se elas forem escritas antes de outras letras maiores, que representam valores maiores, a gente vai ter que realizar o quê? Uma subtração. Tem valor posicional e a ordem é importante. Só pode repetir os algarismos, o I, o X, o C e o M, até no máximo 3 vezes. Vai anotando tudo isso que é importante. Tem mais alguma regra? Tem, olha, as letras I, X e C na frente. Agora, se essas letras virem na frente de outras, nós vamos realizar o quê? Uma soma. Vocês viram que a gente pode realizar uma subtração ou pode realizar uma soma, dependendo da ordem, da ordem em que aquelas letras estiverem, beleza? Certinho. Então, vamos praticar aqui?
Antes de fazer algum exercício, de a gente exercitar, a gente vai só continuar com mais algumas regras, né? O X só pode aparecer atrás do algarismo L e C. O algarismo C só pode aparecer atrás do D e do M. E a partir do número 3.999, nós devemos colocar um traço em cima dos números para representar, por exemplo, 4.000. Então, eu vou colocar o 4. E se eu colocar um traço em cima aqui, desse 4 aqui, então ele fica sendo multiplicado por 1.000. E aí eu tenho 4.000. Beleza? Então é hora agora de a gente praticar o nosso sistema de numeração romano. Vamos lá? Me ajuda aí, gente. Na telinha, a gente tem esse exercício aqui para escrever os números naturais na forma de números romanos. O número 45. Número 45. Como que a gente vai colocar o número 45? Então eu vou lembrar aqui que X e L. L representa 50. Como ele fica, o 10 veio primeiro, então subtrai da 40, e aí a gente coloca o V para representar 5. 70, eu vou colocar o L representando 50 e mais 20. Então eu já somei aqui, ó, 50 mais 20, 70. 139, C para 100, 30. 1, 2, 3, porque pode repetir até 3 vezes. E o 9? O 9 é o I e o X. Lembra da regra? Ó? O I veio antes do 10, então subtrai. 10 menos 1, 9. 139. 692. O D representa 500. O C representa 100. Nós já temos 600. 90, a gente tem... Quem para representar 90, gente? A gente tem o 100. E aí, se eu colocar um X aqui representando 10, eu vou diminuir 100, né? Vou tirar 10 de 100, então tenho 90. E 2 eu tenho 2 tracinhos. Beleza? 1340. 1000 representando a letra M. 300, 1, 2, 3. Cada C representa 100, então 1300. E 40, a gente viu agora há pouco, aqui em cima. O 40 é como, gente? É o X e o L. 1340. Beleza, beleza, gente. Legal, legal. Então, calma, gente. Tranquilo que a gente vai ter exercício para a gente praticar isso aí, tá? Ok. E a gente vem falando aqui, olha, muito importante essa informação aqui, ó. Como é zero em algarismo romano? Então, gente, você sabe como representar o zero em algarismo romano? Opa, eu não sei. E você sabe? Eu também não sei. Só que a gente vai ficar assim, sem saber? Ah, que legal, gente. Olha só. Enfim, respondendo a pergunta, em algarismo romanos, o sistema de numeração de representação é diferente do atual. O 10 é representado por X, beleza? O 20 é 2x aqui, ó. XX para representar 20. O fato é que não existe, ó, respondendo a pergunta, a representação para o zero em algarismo romano. Então, o zero aparece nesses caras aqui, ó. Por exemplo, 10 é x e o 20 é 2x. Mas o zero, especificamente, sozinho ali, ele não existe no sistema de numeração romano. Ok? Ok. Então, gente, chegou aqui, olha, a nossa primeira participação aqui, ó. Eu quero a participação de vocês agora. Por quê? Porque chegou o nosso primeiro momento interativo. Agora eu quero ver você ser o protagonista, eu quero ver você com a mão na massa, porque nós temos uma atividade, um momento bem legal que vocês vão fazer aí, tá? Vocês vão fazer aí com a ajuda dos professores presenciais. E a nossa atividade, o nosso momento interativo, na telinha aqui, ó, gente, ó, começou o nosso momento interativo. O nosso primeiro momento interativo tá tudo bonitinho aí no nosso planejamento. O seu professor presencial irá auxiliá-los, tá? Vocês vão formar grupos aí e a gente vai trabalhar com o sistema de numeração egípcio e o sistema de numeração romano, beleza? Como que vocês vão fazer? Tá, eu vou falar aqui rapidinho com vocês como que vai ser realizada essa atividade. Essa atividade, ela vai ser assim. Vocês vão separar em grupos, tá? Aí vocês vão decidir 3 ou 4 alunos e aí vocês vão fazer como se vocês fossem fazer compras. E até tem uma
o nome do mercado, aí, o mercado do Nilo. Você vai participar de um mercado. Você vai vender 2 itens para o seu colega e ele vai fazer a mesma coisa, vice-versa. E aí você vai utilizar o sistema egípcio, beleza? Essa é a primeira atividade do momento interativo. Beleza? E no sistema de numeração romano, vocês vão trabalhar também com alguns materiais concretos. Você pode utilizar palitos de picolé ou aqueles palitinhos, gravetos, alguma coisa assim, para representar os algarismos romanos. Tá tudo bonitinho, tudo especificado já no nosso planejamento, como que vai ser realizada essa atividade, e aí agora é com você. Beleza, então, galera. Então, a atividade já está lançada e aí a gente fica por aqui. Eu espero ver essa atividade porque eu estou muito ansioso para ver como que vocês fizeram essa atividade. Eu vou ficando por aqui. Um beijo no coração e até mais.